Bom dia, alunos, Centro de Ensino Intensivo, Colégio SEI. Vamos ter a sequência a partir de agora, porque vimos da prova anterior de vocês, tá? Da avaliação, que tem a ver com frase, oração, período, ok? Sendo que nós temos os termos integrantes da oração, que é uma sequência, e depois teremos, além delas, né, a sequência de um outro termo que eu colocarei no vídeo posterior, tá bom? Inicialmente temos os termos integrantes da oração. Só para a gente rever, a oração é toda frase que contém ao menos um verbo, tá bom? Vocês sabem disso, né? Viram nos vídeos anteriores, fizeram as questões, as notas saíram até boas, eu gostei. E aqui é uma sequência importante também, ó, porque se subdivide esses termos integrantes em complementos verbais, inclusos em frases, tá bom? Complemento nominal e o agente da passiva, certo? Alguns verbos, coloquei aqui para ficar logo estabelecido, alguns verbos ou nomes, porque frase tem verbo e às vezes o termo regir, tá bom? Aliás, o termo regente da frase pode ser também um nome, que pede um complemento. Então, verbos ou nomes aparecem acompanhados de outros termos. Esses outros termos que geralmente acompanham esses verbos, que geralmente vêm após o sujeito, o nome, esses termos são chamados de termos integrantes da oração, tá bom? Então tá aí, se for complemento verbal, ele vai ser um objeto direto ou um objeto indireto, aquele elemento, aquele termo que fica após o verbo. Então você tem que saber identificar quando é que é um verbo, quando é que é um nome, para saber se vai ser um objeto direto ou indireto, aquele termo posterior. E se for um termo que pede o complemento de um nome, ele é um complemento nominal, tá bom? Porque ele vem após o nome. E o agente da passiva é aquele que geralmente sofre, tá? A ação de um agente ativo, tá bom? A gente vai ver isso com calma a partir de agora. Então eu coloquei de forma organizada, primeiro, complementos verbais, objeto direto, tá bom? Ou objeto indireto. Esse objeto direto na frase, ele é um termo que integra a significação do verbo, tá bom? E o mais importante, sem o auxílio de preposição obrigatória. Isso aqui é importante memorizar, certo? Sem o auxílio de preposição obrigatória. Como de certa forma pincelei no vídeo anterior antes dessa avaliação. A gente viu mais ou menos para identificar quando ele é predicado verbal, né? Se quando ele é predicado verbal, é porque está lá o complemento, né? Verbal, objeto direto, indireto, como a gente vai ver agora de forma mais detalhada. Então aqui, ó, sujeito, não é mais o assunto da avaliação, né? Sujeito aqui seria no caso oculto, né? Elíptico, eu não tenho tempo marcado. Está em uma avaliação ou no exame nacional do ensino médio, algum concurso, tem essa frase, eles podem marcar um termo ou marcar um outro para você identificar, tá bom? Esses complementos que estão aqui, nessas três frases, são complementos verbais, porque a estrutura deles ou é verbo intransitivo, ou é transitivo direto, ou objeto direto, indireto. E aqui, por exemplo, você vê normalmente, até o verbo, você deve identificar se esse termo aqui sublinhado, vamos supor que ele esteja sublinhado na avaliação, e aqui não está. Eu não tenho. Aí ele pergunta que termo é esse? Você tem que identificar se ele é um objeto direto, se ele é indireto, ou se é um complemento nominal, tá bom? Ou se é agente da passiva. Como aqui é um verbo ter, né? Você identifica, isso aqui é um verbo. Então esse aqui já não vai ser complemento nominal, porque se é verbo, como é que eu vou completar o nome se o nome não é nome, é verbo? Então ou ele é verbo intransitivo, que tem sentido completo, que não está aqui no quadro, ou ele vai ser transitivo direto ou indireto. Não há preposição entre eles, ó. Não tenho o que. Lembra daquela perguntinha do vídeo anterior? Não tenho o que, tempo marcado. Não há o verbo aliás, não há preposição a, de, para, com, por, em, sobre. Não tem nenhuma preposição aí. Então é direto, ó. Sem auxílio de preposição, verbo transitivo direto, isso aqui é um objeto direto, que é um objeto, um termo que completa o sentido do verbo. Então é um complemento verbal isso aqui. Tá bom? Identificando exatamente que aqui é verbo transitivo, porque precisa de complemento. Ele é direto, porque não tem preposição, e o objeto é direto, porque completa o sentido do verbo. Mesma coisa aqui. Eu carrego o tempo na mão, né? A frase ocultou o sujeito. Carrego é verbo. Então que termo é esse? Complemento nominal é agente da passiva sofrendo uma ação? Não é. Verbo, que a gente identifica sendo verbo carregar. Transitivo, né? Carrego. Carrego o quê? Fez a pergunta o quê? Direto. Não há preposição obrigatória, não há. Então, o objeto direto é tudo direto. Verbo transitivo, que pede o complemento, direto, porque não tem preposição, e o objeto é indireto. Verbo transitivo direto é objeto direto. Esse na mão aí seria de junta adverbial de lugar.
A gente vê isso posteriormente, que é o próximo conteúdo, né, do próximo vídeo. Beijou sua mulher como se fosse a última, é uma frase do Chico Buarque, tá? Beijou o que? Beijou. Beijou quem? Né? Beijou o que? Beijou quem? Não existe preposição. Verbo transitivo porque precisa de complemento. Não há preposição. Então, verbo transitivo direto, objeto direto. Beijou o que? Sua mulher. Simples assim, complemento verbal. Certo? Vamos ver com exemplo agora de objeto indireto. Que ali é o direto e esse aqui é o indireto, que é um termo que integra a significação do verbo. Em outras palavras, ele completa o sentido de um verbo na frase, ligando-se a este quem? Ligando-se a este verbo obrigatoriamente por meio de uma preposição. Por isso que é indireto o objeto. Gata, ainda não me acostumei com o seu corpo. Essa frase é bacana, linda, né? Gata, ainda não me acostumei com o seu corpo. Normal. Gata, que é um vocativo, vai fazer parte do vídeo posterior, que eu vou fazer depois, tá bom? Que são os outros termos da oração. Mas vamos ver primeiro aqui. Gata, ainda não me acostumei. Procura logo se tem um verbo ou um nome aí, que está marcado. Está marcado um verbo. Gata, ainda não me acostumei. Não me acostumei com o quê? Olha a preposição aparecendo. E ela está bem aqui na frase. Preposição. Procurem saber quem são as preposições. Eu memorizo essa sequência. As mais importantes, que aparecem muito. A, de, para, com, por, em, sobre, para. Tudo isso é preposição, tá bom? Acostumei com. Então, verbo. Acostumar, está bem aqui, identificou. Transitivo, porque precisa de complemento. Indireto, porque tem uma preposição entre elas, ó, que é o contrário, né, do verbo transitivo direto ao objeto direto. Verbo transitivo indireto, porque tem uma preposição, e o objeto, incluindo a preposição, lógico, né, e tudo isso é um objeto indireto. Despedir-me furioso do garçom. Aqui é um verbo, o verbo despedir, conjugado, né? Na primeira pessoa. Né, aqui se me represento eu, despedir-me furioso do garçom. Verbo despedir, transitivo, porque precisa de um complemento. Despedir-me. Despedir-me de onde? Né? De quê? De quem? Né? Exige uma preposição. E aqui é só um predicativo, né? Uma característica do eu. Despedir-me de quem, no caso? Do garçom, preposição, verbo transitivo indireto, que é a preposição objeto indireto do garçom. Exemplos de complementos verbais, o verbo transitivo direto ou indireto, objeto direto ou objeto indireto. E quando é que vai ser complemento nominal agora? Assim como o verbo, que foi aqueles casos lá, tá bom? Certos nomes podem reclamar um complemento, assim como o verbo. Como completa o sentido de nomes, temos complemento nominal, não vai ser mais um objeto direto e indireto. Esse é o do complemento verbal. O complemento nominal, pé da letra, completa o sentido de um nome. Aí está aqui o reforço. Ó. Assim como o objeto indireto, isso aqui é uma dica. Assim como o objeto indireto, ele é regido por preposição. Em outras palavras, o objeto indireto tem que ter uma preposição entre o verbo e o objeto, e o complemento nominal também exige uma preposição, tá bom? Exemplos, tenho confiança, isso aqui é um substantivo, ó, isso aqui não é verbo. Se fosse verbo, seria confiar, confiando, confiado, confiaremos, tá bom? Confiança é um nome, a confiança, né? Então é um nome, um substantivo. Tenho confiança em quê? Ó, a preposição aqui é exigida. Então esse aqui vai ser objeto indireto? Não, porque confiança não é verbo, é um nome. Então isso aqui é complemento nominal. Tenho confiança, que é o nome, em que? Com a preposição em suas palavras, complemento nominal. Entendido? Sou favorável, favorável. Isso aqui também não é verbo. Só em saber que não é verbo, beleza, pode ser no caso um advérbio aqui, né? Sou favorável ao seu projeto. Sou favorável a quê? Ó, a preposição bem aqui junto com o artigo. É um adjetivo, tá? Adjetivo, foi mal, advérbio não, adjetivo. Sou favorável, né? Que é a característica do eu. Sou favorável a quê? Como é o nome, sendo adjetivo, ao seu projeto, complemento nominal, que completa o sentido do nome, incluindo a preposição, igual a esse aqui. Complemento nominal completa o sentido do nome com preposição. Assim como o objeto indireto completa o sentido do verbo com a preposição. E para fechar esse primeiro ciclo do vídeo, né, de forma curta, sucinta, tá bom? Estou colocando as partes mais importantes, para não detalhar tanto, né? Porque, na verdade, você pode explorar isso bastante, até em 1 hora mesmo. Estou colocando de uma maneira direta, que tem a ver com as questões para você identificar em avaliações e acertar o melhor possível. Então, tá aqui, agente da passiva é o termo que pratica a ação expressa pelo verbo.
Tá? Se praticar a ação é um termo também, no caso dos outros dois anteriores, é obrigatoriamente regido por preposição, ou raramente de. Só que a preposição que geralmente aparece é esse por. E em muitas ocasiões, em poucas ocasiões, é o de. Então essa aqui é a dica. Tem a preposição também, no geral aparece. B, que é um sujeito paciente. As pessoas estavam cercadas pelo exército. Pelo exército, a gente dá passiva. Faz uma inversão para você ter certeza. O exército cercou as pessoas. Tá bom? Isso aqui, se fosse o contrário, ele seria, na verdade, o sujeito, né, ativo, praticando a ação contra as pessoas. Mas nesse caso aqui, ele está invertido. Ficou o agente da passiva, em geral, o agente da passiva, ele aparece dessa forma. Ele, no geral, em final de frase. As pessoas estavam cercadas pelo quê? Pelo exército. Tem aqui um por, tá? Porque ele está associado com o, ou mais ó, né? Ou mais ló, ou mais ló pelo. Então, ó, a agente da passiva, que é o termo que pratica a ação em relação ao sujeito, tá bom? Quem é que estava cercada pelo exército? O exército que está fazendo isso, então a gente está passiva nesse caso. E bem aqui, a lua estava envolvida de uma cor estranha. Sujeito paciente, a cor estranha estava envolvendo a lua. A gente da passiva. A lua estava envolvida, o sujeito paciente é a lua, e de uma cor estranha, incluindo a preposição igual aqui, fica sendo o agente da passiva. Porque ele obrigatoriamente tem essa preposição e ele pratica a ação do verbo. Ainda que venha no final de frase, ele pratica a ação do verbo. Quem é que estava envolvida? A lua. E quem foi que envolveu? De uma cor estranha. Quem é que estava cercado? As pessoas, tá? Sujeito paciente. E quem foi que cercou? O exército. Apareceu o final, é o agente da passiva praticando a ação do verbo. Até o próximo vídeo.